Senhores, bom dia a todos. Retomando a nossa 26ª sessão ordinária da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, anuncio o processo de recurso de número 514/2018, auto de infração 2017-21343, que é recorrente Filate Indústria de Malhas S.A. e recorrido o julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a decisão de primeira instância de procedência, assessoria processual tributária sugere a extinção processual. Temos a participação do Dr. Ivan Verde Júnior, representante da empresa, que fará a sustentação oral no momento oportuno. Passo a palavra à doutora Mônica Maria Castelo para início do processo anunciado. Obrigada, presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores, advogado presente aqui da parte, doutor Lima Verde, meus colegas, conselheiros, doutora Eva, nossa secretária querida, o doutor Matheus, procurador. Esses dois processos, eles são idênticos, o que muda é o exercício. Um é referente ao exercício de 2012 e o outro é referente ao exercício de 2013, certo? Os dois processos são idênticos. O que é a infração? É simular saída para outra unidade da federação de mercadoria efetivamente internada no território cearense. O contribuinte simula operação interestadual a emitir nota fiscal eletrônica destinada a outros estados, conforme relação de informação complementar. Não foram registrados nos sistemas de controle os documentos fiscais, nem foi comprovada sua efetiva saída em atendimento à intimação. O que acontece aqui? Foi verificado que o contribuinte emitiu notas fiscais de saídas para outros estados que não teriam passado no sistema de controle, no CITRAN. A fiscalização intimou o contribuinte ele não conseguiu comprovar as efetivas saídas. A defesa, em sede de impugnação, ela pede um pouco mais de tempo, dizendo que com o tempo ela conseguiria apresentar mais provas, né? Só que o julgamento singular não acatou e entendeu pela procedência da autuação. Em sede de recurso, ele reitera as argumentações e quando vai para o parecer, o parecer entende que, de acordo com a legislação vigente, o decreto 32.882, publicada em 23 de 11 de 2018, bem como a lei, né, que a lei foi anterior, a lei 16.258 de 2017, que já estava vigente na época do mandado de ação fiscal, em que determina, que faz uma alteração no artigo 158, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o selo fiscal de trânsito será posto pelo servidor fazendário no verso da primeira via do documento ou na impossibilidade no verso, sem prejuízo das informações do documento fiscal. Nas operações de saídas interestaduais, o contribuinte deverá... não, isso aqui é o anterior. O atual ficou o seguinte: o registro do documento fiscal no CITRAN poderá ser solicitado pelo contribuinte no momento da saída interestadual da mercadoria no posto fiscal de divisa para fim de sua efetiva comprovação, nos casos em que possam ensejar pedido de ressarcimento. Parágrafo único. Não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN, necessitando de provas complementares qualquer alegativa de cometimento da infração. Então, vou pegar apenas uma parte aqui do parecer em que diz o seguinte, que, apesar da mudança na linguagem de aposição de selo fiscal de trânsito para registro do documento fiscal no CITRAN, apenas para adequação à atual lógica implantada pelo CITRAN, conclui-se facilmente que os dispositivos legais transcritos trazem duas importantes mudanças que repercutem nos procedimentos de fiscalização. Deixou de caracterizar como infração a falta de selo fiscal de trânsito ou registro dos documentos fiscais de saída interestadual, consequentemente, não podendo ser mais exigido do contribuinte a referida obrigação acessória. A infração de simular saída para outra unidade da Federação de Mercadoria, efetivamente internada no território cearense, não mais poderá ser embasada no simples cruzamento de informação das notas fiscais emitidas com o sistema Cometa-Citran, necessitando de provas complementares. E é o objeto da presente autuação. Foi feito esse batimento, né, entre as saídas e o não registro
do Cometa Citran, onde a fiscalização deduziu uma simulação de saída. Por conta disso, a parecerista entendeu que pela extinção processual. Ou, assim, se não tiver ficado claro, eu posso explicar com mais detalhes, mas, em suma, seria essa a questão. Obrigado, doutora Mônica. Isso referente ao processo 1514-2018. A senhora disse também que o processo 1513-2018, auto de infração 2017-21-350, ele guarda semelhança, porque é a mesma acusação, que diferencia apenas o exercício, mas a decisão é a mesma para os dois processos, é isso? É isso, é porque na época da autuação havia essa previsão, né, a necessidade de se intimar quando da saída interestadual não houvesse comprovação. Ele foi intimado, não comprovou, aí foi feita a autuação. Só que com a alteração da legislação, onde isso deixou de ser obrigatório, né, foi entendido pela extinção processual, porque não se pode mais acusar de simulação apenas pelo batimento do sistema. Foi por isso que foi extinto o processo. Ok. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide, Mônica, doutora Helena. Deixa o Pedrinho para o final, né, doutor Pedro? Pedro está quieto. Carlos César Pierre. Doutor Ivan Neide, seja muito bem-vindo a esta sessão. E aí eu tive o prazer de receber aqui uma consideração ao doutor Ivan Lima Verde Pai, que me mandou um escrito a respeito do poetinha Vinícius de Moraes, porque há algum tempo atrás ele foi acusado pelo Saulo Ramos de ter plagiado um outro poeta, acho que era paraguai, português, e o Ivan Lima Verde Pai, com sua escrita deliciosa, porque ele escreve muito bem, é um texto leve, gostoso de ler, e ele demonstra exatamente que, na verdade, se alguém copiou alguma coisa, foi o poeta paraguaio, e não o poetinha Vinícius de Moraes, quando se referiu ao amor que seja eterno enquanto dure. Então, essa expressão foi cunhada pelo Vinícius de Moraes, e não por outro qualquer. Então, o Ivan Lima Verde Pai, né, a quem o filho deve puxar, doutor Lima Verde Júnior, escreve sobre esse assunto e pretende escrever mais. Estamos no aguardo, com muita curiosidade. Depois eu vou repassar para vocês, se ele autorizar. Vocês vão gostar. Bem, quanto à matéria aqui tratada nos autos de infração, os dois muito bem relatados pela doutora Mônica, nós temos a acusação de simulação de internamento de mercadoria destinada a outro Estado. Então, o contribuinte foi autuado, ambos os processos relatados, sob a afirmação de que teria ocorrido simulação de vendas para outro Estado, que a mercadoria ter sido internada. Quanto a essa figura, essa infração, ela tem previsão na nossa legislação, em que o contribuinte pode simular essas operações, dizer que vende para outro Estado, porque a alíquota é menor, e interna aqui. E aí ele, além de recolher um valor menor, ele ainda propicia que outros contribuintes, que vão receber essa mercadoria sem nota fiscal, possam também fraudar o fisco ao vender essa mercadoria que receberam sem nota fiscal, evidentemente vão vender sem nota fiscal. E aí haveria uma perda dupla, tanto em relação ao diferencial de alíquota, quanto à venda interna aqui realizada pelo aquele contribuinte que recebeu a mercadoria sem nota fiscal. Isso pode ocorrer? Pode. Essa infração está prevista na nossa legislação, da 12.670 está prevista. No entanto, a sua prova deve ser colhida não a partir de simples elementos de presunção. E aí foi o que o agente fiscal fez nesse caso. Ele, como as notas fiscais emitidas nas operações interestaduais não estavam registradas no nosso sistema, ele deduziu, então, que aí teria ocorrido o internamento. Até algum tempo atrás, como muito bem exposto pela consultoria,
A nossa legislação exigia que essas operações interestaduais fossem registradas no sistema, saída daqui do estado para outro estado, fosse registrado no sistema, sob pena de imposição de multa por falta de selo fiscal. E chegou até um tempo em que as notas fiscais que não eram seladas nessas saídas eram consideradas inidôneas. Mas havia uma sanção para esse caso, para a falta de registro no sistema, mas para se chegar à acusação de que teria ocorrido internamento, era necessário mais algum elemento, ainda naquela época. Pois bem, agora não existe mais essa infração da falta de registro no sistema das operações interestaduais realizadas por nossos contribuintes. Então, quando ele não registra, ele não sofre nenhuma sanção por conta desse não registro. E se ele não sofre nenhuma sanção, a partir daí, se não é uma infração, a partir dessa conduta que não é proibida, que não é vedada pela nossa legislação, não se pode deduzir que houve um internamento da mercadoria, daquelas notas fiscais que não foram registradas. Ora, se esse ato de não registro é um ato legal, é um ato lícito, previsto na nossa legislação, como se pode deduzir a partir daí que o não registro vai significar que ele internou? Aí seria uma interpretação absurda. Mas o fato é que quando o agente fiscal lavrou esse auto de infração, ou, aliás, quando foi expedido o mandato de ação fiscal, a legislação ainda tratava dessa forma, ainda exigia que as operações interestaduais fossem registradas no nosso sistema. Com a lavratura do auto de infração, depois é que a legislação foi modificada. Então, o agente, de certo modo, ele agiu, ele foi um pouco mais adiante ao acusar o internamento, que ele poderia ter feito aí a acusação de falta de selo fiscal, ou falta de registro, mas foi um pouco mais adiante. Mas, de qualquer forma, naquele período, naquela época em que foi lavrado o auto de infração, ele o fez ainda com base naqueles elementos da exigência de registro e tal. Mas hoje não é mais exigível esse registro, e a operação é considerada lícita, o não registro. Então, para ele comprovar que houve internamento, há necessidade que ele utilize de outros elementos que não o registro no sistema cometa, ou no sistema de trânsito. Há necessidade que ele comprove de outros meios, de outra forma, que pode ser a comprovação no momento da ocorrência do fato, ou seja, a mercadoria foi emitida, a nota fiscal foi emitida para outro estado, e no momento que ela estava descarregando aqui, aí o agente fiscal constata esse fato, a fiscalização do trânsito de mercadoria, que aquela mercadoria estava sendo entregue para contribuinte aqui. É uma forma. A outra forma seria pesquisar junto aos destinatários se eles efetivamente compraram aquelas mercadorias ou não. E isso também não foi feito pelo agente fiscal. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que o caso aqui realmente eu não diria nem de extinção. O caso aqui é de improcedência, porque não há elementos que configurem a infração. Porque o único elemento utilizado pelo agente fiscal foi a falta de selo, é a falta de registro. Ora, aí essa acusação é muito frágil, não tem sustentação nenhuma. Razão pela qual a Procuradoria entende, senhor presidente, que o caso, para ambos os processos, é de improcedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, Zé Matheus. A forma regimental, passa a palavra ao doutor Ivan Lima Verde Júnior para a sustentação oral dos processos em discussão. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Matheus, doutor Evaneide, doutor Manuel Marcelo, eu queria iniciar aqui dizendo que não há motivo nenhum para me agradecer pela compreensão e pela anuência na inversão da pauta, porque isso, na verdade, para mim, acaba sendo até uma obrigação, mas um prazer mesmo poder retribuir as tantas vezes em que eu recebi deferência semelhante, tendo priorizado os meus processos, inversões de pauta
que me fizeram anteceder a outros que estavam originalmente pautados à minha frente, e é sempre uma satisfação, uma alegria muito grande poder alimentar essa relação tão cordial que eu tenho com o contencioso, especialmente com a primeira Câmara. É uma alegria e, portanto, não há razão nem para o agradecimento, senhor presidente. Realmente uma obrigação e uma satisfação para mim poder contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos desta Câmara e do contencioso. Com relação antes de entrar na matéria dos processos propriamente dito, eu queria só uma consideração ao texto a que o doutor Matheus se referiu. Só uma pequena correção, doutor Matheus. O poeta que teria sido plagiado pelo nosso Vinícius de Moraes, na verdade, ele não era paraguaio, era peruano, era o Sofocleto. E o papai, na verdade, assumiu agora a defesa de poetas. Né? Ele já fez esse texto, produziu esse texto em defesa do Vinícius de Moraes, produziu também um outro, que ele logo deve estar passando, em defesa de Graciliano Ramos. Tem um novo texto aí sobre Jader de Carvalho aí já no forno também. Então, eu acho que agora resolveu assumir a defesa dos poetas depois de tantos anos de luta na defesa da fazenda, quando era fazendário, e posteriormente na defesa de contribuintes, nas suas consultorias, enfim, no seu assessoramento, no seu aconselhamento desses contribuintes. A defesa agora a qual ele está dedicado e concentrado, a defesa dos poetas. Com relação aos processos propriamente ditos, os processos sobre os quais nós devemos tratar, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Matheus, eu não vou precisar tomar muito tempo de vocês, porque a precisão e a clareza do relato da doutora Mônica, a quem eu sigo com muito entusiasmo no Instagram, fico esperando muito, assim, dia a dia, aquelas pistas que ela nos dá no seu Instagram. Não sei, doutora Mônica, se a senhora consegue ver esse meu acompanhamento, mas vejo com muito entusiasmo mesmo, porque traz ensinamentos, traz reflexões assim que mexem com a gente, muito sucintas, e eu falei agora há pouco aqui do Sofocleto, que era um excelente frasista, e tinha esse poder de condensar grandes pensamentos em poucas palavras, e aquelas postagens que a senhora coloca aí no dia a dia no seu Instagram tem esse mesmo poder de nos provocar reflexões, de nos provocar um bem-estar com o conteúdo do que está publicado ali. Mas eu não vou precisar, realmente, como eu estava dizendo, me aprofundar muito nessa matéria, porque a clareza e a precisão do relato, assim como também a clareza e a precisão do posicionamento da Procuradoria, nas palavras do doutor Matheus, também fazendo aqui referência, devendo fazer referência ao posicionamento da doutora parecerista, eu acho que foi a doutora Ivete. Doutora Ivete Maurício. A doutora Ivete Maurício sempre muito profunda nos seus estudos, nas suas manifestações. Até peço desculpa aqui por não ter recordado de saída, logo de imediato, aqui o nome dela, ter que precisar conferir. Mas a sua manifestação nesse parecer, que foi brilhantemente resumida aí pelo doutor Matheus, praticamente me deixa sem muito o que falar. A única colocação que eu gostaria de pôr aqui, de expor, é apenas, assim, digamos, uma visão diferente do ponto de vista da exposição do que ela relatou no seu parecer, do que o doutor Matheus também manifestou na sua participação aqui na sessão, e que também, de modo indireto, feito também pela doutora Mônica no seu relato. O que nós tínhamos, na verdade, antes, quando se admitia a possibilidade de, pela mera falta do registro
se presumir ou se chegar à possibilidade da acusação de internação de mercadoria em operações aparentemente interestaduais, na verdade, era uma presunção que existia, que tinha autorização legal. A lei dizia que, diante da falta de registro no sistema de controle, se poderia presumir, obviamente dizia em outras palavras, mas que se poderia presumir que haveria internalização dessas mercadorias. O que fez o legislador, no momento de revisão, não só desse dispositivo, não só dessa matéria, mas como de todo, assim, de um modo bem abrangente, relacionado a todas as infrações, as penalidades, em 2017, foi uma correção de alguns excessos que a legislação trazia, a correção de alguns posicionamentos que a nossa legislação tinha a respeito de infrações e de penalidades. Então, o que fez o legislador foi dizer que essa presunção ela já não era mais suficiente para autorizar o acolhimento de uma acusação dessa natureza, uma acusação de internação de mercadorias no Estado pela simples falta de registro. O que acontecia antes era o seguinte: existia a presunção autorizava que fosse feita a acusação, era uma presunção juris tanto, e a partir dessa presunção, a partir dessa acusação feita baseada nessa presunção, se permitia a inversão do ônus da prova e atribuía ao contribuinte a possibilidade de fazer a prova contrária, ou seja, de afastar aquela presunção que teria autorizado a acusação fiscal. O que fez o legislador foi inverter isso da seguinte maneira: ele tira a autorização legal da presunção, ou seja, a legislação já não admite mais que por mera presunção decorrente da falta de registro daquela operação se possa concluir e avançar para a lavratura de um auto de infração com a acusação de simulação de saída interestadual. Então, na medida em que o legislador retira essa autorização legal da presunção para esse fim, ele quebra aquela sequência que anteriormente era admitida, a sequência que anteriormente era estabelecida de presume-se, faz-se acusação a partir da presunção e, a partir dessa acusação baseada na presunção, se transfere para o contribuinte a obrigação de fazer a prova contrária, ou seja, a prova de que não teria havido a internação dessa mercadoria. O que passa a vigorar com esse novo posicionamento, com esse novo comando dado pelo nosso legislador, é que não se pode mais basear uma acusação dessa natureza em mera presunção e, ao contrário disso, cabe ao poder fiscalizador, no momento em que encontrar algum indício de uma eventual ocorrência de uma simulação de saída interestadual, de uma internação de mercadoria, ele tem que avançar na produção das provas da acusação. Ou seja, ele tem que demonstrar, e aí vamos para o texto da própria norma, a efetiva internação dessa mercadoria. Então, não basta apenas se falar agora numa presunção, não basta apenas se presumir que houve a internação. É preciso que a internação seja efetivamente comprovada, que essa internação, ela efetivamente tenha ocorrido e, portanto, esse fato demanda de uma prova inequívoca produzida pelo órgão fiscalizador. Então, seriam somente essas, senhor presidente, senhoras conselheiras, doutor Matheus, as considerações que eu teria a fazer. Elas, na verdade, elas não dizem mais do que já disseram a assessora tributária, a doutora Ivete Maurício, não dizem mais do que já disse o doutor Matheus, não dizem mais do que disse a conselheira relatora, a doutora Mônica. Apenas, digamos assim, é um ingrediente a mais para explicar a dinâmica dessas modificações legislativas que trazem um impacto decisivo para a situação dos dois processos que estão sob julgamento. Então, desde já, agradeço imensamente pela atenção de todos e me ponho aqui, senhor presidente, à disposição para um eventual esclarecimento, uma eventual discussão
que porventura se faça necessária. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ivan. Processo em discussão, doutora Helena, inscrita com a palavra. A despeito do brilhante parecer feito aí para a doutora Ivete, bem pontuado aí para o doutor Lima Verde, o doutor Matheus foi muito feliz quando ele falou que não se trata de caso de extinção. Então, assim, eu concordo realmente com as colocações da doutora Ivete, mas ao final, ela decide pela extinção, entendendo por ausência de previsão legal, porque a multa aplicada, a ausência de selo, deixou de ser aplicada em razão da alteração da legislação. Mas quando a gente vai para a autuação, o objeto da autuação não é falta de selo nas operações de saída. A ausência do selo foi um dos elementos em que o fiscal se utilizou para justificar a presunção de internamento, de deixar, simular uma saída interestadual. Então, na verdade, a penalidade aplicada pelo agente do fisco foi a 123, e internar no território cearense mercadoria indicada como em trânsito para outra unidade. Então, assim, no caso, não se trata de ausência de selo, se trata de presunção de internamento em razão da indicação de ausência de selo e de registro nas saídas interestaduais. Então, no meu entendimento, realmente não é um caso de extinção, mas sim de improcedência por falta de elementos de provas que comprovem a acusação. Ok? Obrigada. Processo em discussão, senhores e senhoras. Alguma discussão? Senhor presidente, eu acho que nós já discutimos essa questão, mas eu não localizei aqui mais recentemente. Eu não sei se a gente decidiu pela extinção ou pela improcedência. Eu lembro que a gente discutiu. E está claro no próprio artigo 158, né, que houve alterações, desde deixar de obrigar o selo na saída, cuidava disso, traz no parágrafo 2º, foi todo mudado, né, antes era o artigo 158, o parágrafo único, teve a mudança desde 2018, né, antes a redação tinha vários parágrafos. Aí depois foi alterado de novo e ficou bem claro, desde o decreto 32882 de 2018, dizendo que não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro de documento fiscal no CITRAN. Daí foi alterado novamente em junho de 2020, recente, e diz, não poderá ser considerada simulação a saída para a unidade da federação a simples falta de registro de documento fiscal do CITRAN, necessitando de provas complementares para qualquer alegação de cometimento da infração. Então, nós estamos diante dessa realidade agora. Claro, o auto de infração foi feito em época pretérita, né? Mas ele está sendo definitivamente julgado agora, né? E a legislação está se apresentando de outra forma, né? Na época, permitia que fizesse o termo de intimação, o contribuinte tem um prazo para comprovar, tinha a instituição normativa, dizia até como é que ele comprovava, havia o livro registro de entrada do destinatário, né? Mas a redação foi mudada para isso aí, nós estamos diante de nova realidade. E o parecer entendeu pela extinção, né? Mas eu creio que a acusação não é de simples falta do selo, vai dizer que foi extinto o selo. O selo foi um instrumento que levou à acusação de simulação, nós estamos tratando de simulação. E a legislação atual, que nos apresenta dizendo dessa forma, que a simples falta do selo não caracteriza simulação, precisa de outros comprovantes, e no caso concreto aí não há esses outros comprovantes. É isso, senhor presidente. Ok, doutor Willam. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Parece-me que não, então, como vota a conselheira, a relatora, a doutora Mônica Castelo, para os dois processos em que trata da mesma matéria, né, simular, internar, operação, internar. Como vota a conselheira? Presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento, no sentido de declarar a improcedência da acusação fiscal.
Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso dado provimento para modificar a decisão de procedência em primeira instância para a improcedência do feito fiscal nos termos da manifestação oral em sessão do doutor Procurador do Estado. Esta decisão para os dois processos. Agradeço a participação do doutor Ivan Lima Verde aqui na nossa sessão de hoje. E assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, senhores e senhoras? Então, já convoco os senhores para a sessão de amanhã, fazendo apenas uma observação que amanhã, dia 5 de maio, quarta-feira, 27ª sessão virtual, nós temos processos da Minasul Comércio de Alimentos Limitada, são 5 processos, em que tem os relatores doutor Carlos César Quadros Pierre, com 3 processos, doutora Antônia Helena, com 2 processos, e também a participação do advogado doutor Ricardo Wagner Amorim Tavares Filho. Então, desde já, agradeço a todos, um bom dia, e até amanhã, até outra oportunidade, doutor Ivan. Obrigado, senhor presidente, agradeço a todos mais uma vez pela atenção e pela cordialidade do acolhimento, sempre muito satisfatório para mim. Muito obrigado a todos.